Oi, oi, oi! Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos também, né? Vamos conversar sobre desparasitação. O que a gente precisa saber sobre desparasitação? Gente, vai chegando, vai me dando oi aí, me conta de onde vocês são. Essa live eu tô abrindo aí surpresa, porque tem tanta coisa que eu quero falar e a gente não tem tempo. Não dá na caixinha, não consigo falar com tempo também nos stories. Falei, quer saber? Eu vou abrir uma live pra gente conversar. Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindas! Vamos conversar sobre desparasitação? Feira Nova Maranhão. Ai, que lindo! Muito bem, seja muito bem-vinda. Estão me vendo bem e me ouvindo bem também? A conexão tá boa? Tá dando eco? Alguma coisa diferente? É tão diferente fazer live aqui no Instagram e lá no YouTube, né? Mari, lá da Inglaterra, uau! Que horas são aí? Esse horário fica bom para fazer live? Vocês me falam, que aí eu faço mais vezes. Senão eu faço mais tarde, porque geralmente 7 horas assim é o horário do rush, né? Tá ótimo, que bom. Obrigada. Rio Grande do Sul, filho Thea, hiperativo, 4 anos. Muito bem. 10h20 já. Nós temos 3 horas de diferença, hein? Fica tarde, né? Então eu vou fazer sempre às 7 horas, daí quem é de fora consegue acompanhar também. E assim a gente vai fazendo as lives aqui também, né? Não fica só lá no YouTube. Holanda, 11h30. Gente! Que de longe, né? Gosto disso. Então vamos lá, vamos conversar sobre desparasitação. Se organizem aí, se quiserem pegar uma água, uma caneta, um papel para ir anotando, é realmente uma aula mesmo que eu quero trazer para vocês, para a gente poder conversar mais sobre a desparasitação e como ela é fundamental. Muitas vezes eu não consigo me manifestar do jeito que eu gostaria nos stories, falar com o tempo. Vocês percebem que eu respondo muito mais as caixinhas em texto do que em vídeo, porque eu me perco no raciocínio quando fica acabando o tempo, sabe, dos stories, assim, e aí acaba que eu não consigo falar tudo que eu gostaria. Então eu tô fazendo essas lives justamente para que eu possa falar mais sobre determinados assuntos e também para que vocês possam entrar no Kids Gut enquanto as vagas estão abertas, né? Então, quem quiser aproveitar e já fazer sua inscrição no Kids Gut, o Kids Gut tem protocolo completo de desparasitação, é uma das fases. Já coloca aqui embaixo, eu quero, que aí você vai ser direcionada já as mensagens para vocês poderem entrar. Ontem comprei o curso e não vejo a hora de começar a colocar em prática. É isso aí, Lari. Tem que colocar mesmo, fase por fase. Então, hoje a gente vai falar sobre a desparasitação e como é importante a gente prestar atenção no que a gente deseja com a desparasitação, né? Porque ficou muito na moda, digamos assim. Antigamente não se falava muito e poucas pessoas faziam, porque a gente acreditava que não existia mais esse negócio de parasita, né? Hoje já tem saneamento, as pessoas já têm uma condição melhor de higiene, então os vermes, os parasitas não existem mais. Só que as pesquisas estão mostrando, profissionais integrativos como eu, estamos ali mostrando o tempo inteiro que a gente está sendo, como que eu vou chamar? A gente está sendo bombardeado o tempo todo com parasita, né? Tem parasita na água, tem parasita nos alimentos, tem nas frutas, nos legumes, se a gente não higieniza direito, na carne. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque eles não ficam só ali no intestino. E ainda no intestino fazem um estrago danado, né? Então, quando a criança, o adulto, tá com parasitas, tá com uma infestação parasitária, o que acontece? Os parasitas estão ali, eles estão absorvendo os nutrientes, eles estão impedindo que o intestino funcione da maneira correta. Então, a criança, por exemplo, ele suplementa e os níveis de vitaminas e minerais não aumentam, não melhoram. A criança come e não ganha peso, tá sempre magrinha. A criança faz cocô bolinha. Por que isso acontece?
porque os parasitas estão lá dentro e você está só alimentando o parasita, você só está suplementando o parasita. Então, por isso que dentro do Kids Gut, a gente desparasita lá na última fase, porque a gente precisa preparar esse intestino antes de desparasitar. Quando a gente faz a desparasitação, e eu vou falar para vocês da desparasitação natural, que é a forma que eu acredito que é a mais eficiente, mais eficaz e mais segura, independente da idade da criança ou do adulto, a desparasitação natural ela é eficiente para eliminar mais de 100 tipos de parasitas e principalmente porque você vai fazendo ao longo do tempo e você faz várias vezes, né? Então, dentro do Kids Gut, eu recomendo que você faça ciclos a cada 3, 4 meses. Então, você consegue desparasitar de forma natural de 3 a 4 vezes no ano. Isso significa que eu vou eliminando com calma esses parasitas, vou preparando o meu organismo e principalmente vou prevenindo que esses parasitas voltem, né? Que a criança tenha novas infestações. Então, quando ela está lá no intestino, ela está impedindo a absorção de nutrientes, está mudando o comportamento da criança, porque essa criança sente dor, ela fica desconfortável, ela não consegue fazer cocô direito, ela faz cocô bolinha, ela faz cocô com muco. Então, são várias situações que a gente tem que ficar prestando atenção que estão ali atrapalhando. Só que eles não ficam só no intestino. Esses parasitas vão para o cérebro, eles vão para o rim, por isso que muitas crianças têm infecção de urina recorrente. Nossa, mas já tomou antibiótico, mas já fez isso, já fez aquilo e não melhora, porque tá com parasitas. Os parasitas estão lá no fígado, os parasitas estão lá no pulmão. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Por isso que eu sempre falo para vocês, não desparasitem com remédio de farmácia. Quem já desparasitou com remédio de farmácia? Levanta a mão aí para mim. Não vou julgar, obviamente, né? A gente tá aqui para aprender. Mas o que acontece? Quando a gente desparasita com remédio de farmácia, o remédio da farmácia, ele não age em todos os tipos de parasitas, isso é uma situação. E a outra é que é um medicamento. E como medicamento, ele tem efeitos colaterais. Aí o que acontece? Esse intestino da criança, olha quanta gente respondendo eu. Obrigada por serem sinceras, é isso mesmo, eu também já desparasitei com remédio de farmácia, sim. Já desparasitei meus filhos também, porque eu sabia que era para desparasitar, mas não sabia como. Antes de começar a estudar tudo isso, né? Então, quando a gente vai desparasitar com o remédio da farmácia, ele tem efeito colateral. Se você for ler a bula, tá lá escrito, olha, pode dar enjoo, pode dar vômito, pode dar dermatite. A chance de dar é muito grande. Por quê? Porque esse intestino não está preparado para receber. Ele está desprotegido. É um intestino que está sofrendo, que está doente. E não tem hoje uma pessoa, seja criança ou adulto, que não esteja com o intestino fragilizado. Olha quantas ofertas a gente tem de alimentação que está lá nas prateleiras, que são industrializadas. Toda cidade agora tem um fast food, né? As que são cidade grande tem lá McDonald's, mas toda cidade tem um Bob's, tem ali perto um Burger King. E aí os industrializados estão vindo, já estão lá nas gôndolas do mercado. A gente precisa prestar atenção nisso, por quê? Porque nesses alimentos tem aditivos que prejudicam o nosso intestino. Ao longo dos anos a gente vai tomando medicamento, também prejudica o nosso intestino. Então são várias situações que desprotegem o intestino. Aí do nada a gente dá um susto no intestino. Toma aqui esse remédio para verme. Elimina os vermes para mim. Ele não vai eliminar só verme. Ó, quando a gente toma antibiótico, quando a gente dá antibiótico para criança, tá lá com a amígdala inflamada, infeccionada, né? Aí toma o antibiótico. O antibiótico, ele não elimina só bactérias ruins, ele não tem GPS, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, ele elimina tudo. Aí desprotege todo o intestino, porque também tá indo junto ali um monte de bactéria boa. Então a gente precisa selar esse intestino, a gente precisa preparar essa mucosa intestinal, nós chamamos de terreno biológico. O intestino é o pai de toda doença e também de toda a saúde. A imunidade é formada 80% no nosso intestino. Se a gente não cuidar dele, se a gente não prestar atenção nos sinais que ele está dando,
a gente vai acabar prejudicando a nossa saúde. E o papel do Kids Gut é justamente isso. Ele é dividido em fases, então na primeira fase você vai retirar tudo que está agredindo o teu intestino. Na segunda fase a gente vai reinocular com bactérias boas, com enzimas digestivas. Depois a gente vai desparasitar, quando eu tenho certeza que esse intestino está mais saudável, está mais preparado. Por isso que a desparasitação natural, a criança não tem sintoma. Ela não passa mal, ela não fica doente durante o período do tratamento, porque a gente está preparando esse intestino. Inclusive, se você quiser aproveitar que as inscrições estão abertas, digita aqui embaixo eu quero, para poder já ser direcionado e fazer a sua inscrição, que é por pouco tempo. O Kids Gut é um protocolo completo, então você não tem só a desparasitação, você tem todo o preparo do intestino antes, né? Isso que é muito importante. E depois que termina a desparasitação, você vai reintroduzir os alimentos e vai entrar com a suplementação. Por quê? Porque intestino doente não absorve nutriente. O que isso significa? Que a gente não adianta suplementar antes, né? Quantas vezes a gente vai na farmácia e compra um monte de suplemento, de vitamina para dar para a criança, para ver se ela vai melhorar, se ela vai aumentar a imunidade. E na verdade a gente está fazendo o quê? Alimentando os parasitas. É para eles que a gente está mandando o melhor suplemento que tem. Vocês já perceberam aí na casa de vocês com as crianças que toma suplemento e não melhora? Que come, até que come bem, mas também não está com a imunidade muito boa? Isso é porque os parasitas estão se aproveitando disso tudo, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Se tiverem dúvida, pode deixar aqui e me perguntar, viu? Que eu vou respondendo. Vou olhando aqui e vou respondendo. E por que é tão fundamental a gente eliminar esses parasitas? Porque eles não estão ali fazendo um bom trabalho. Eles não estão ajudando o nosso organismo a criar imunidade, a fortalecer. Eles não estão ajudando na produção das vitaminas que são sintetizadas ali no intestino. Eles estão em outros órgãos prejudicando o funcionamento correto do pulmão. Vocês lembram quando antigamente as avós, as mães diziam, nossa, eu lembro que minha mãe sempre contava isso das irmãs dela, que tinha vontade de comer uma coisa. Aí não comia aquela coisa, atacava as bichas, ela dizia, né? E daí saía coisa até pelo nariz, até pelo ouvido. Já viram isso? Era muito comum, por quê? Porque as crianças eram infestadas, elas brincavam muito mais na rua, elas estavam sempre de pé descalço, né? Naquela época eles nem colocavam, meu pai, minha mãe sempre dizia que eles não colocavam, não tinha tênis para ficar indo para a cidade, eles iam quando iam para a cidade, né? Ou iam na missa, no culto, no resto do tempo era sempre de pé descalço. Então a gente também precisa cuidar com isso, onde nossos filhos estão pisando, como a gente está levando esse cuidado de higiene e controle com a criança. Aquela criança, esses dias me perguntaram, mas bebê pode ter parasitas? Da onde? Se ele só é amamentado? Do bico que cai no chão, da mão, da criança que está rolando, que está aprendendo a gatinhar, de outras crianças e vem pegar nesse bebê, pega na mão, põe a mão na boca, a criança ela começa a se desenvolver, ela põe a mão na boca, tudo ela leva na boca, né? Então a gente precisa cuidar muito com isso. Os alimentos, quando ela vai comer, muitas famílias começam a introdução alimentar pela frutinha. Isso também é mais complicado, porque a gente não consegue selar o intestino, preparar o intestino dessa criança da forma correta. O ideal não é começar com fruta, o ideal é preparar primeiro o intestino dessa criança, preparar a imunidade dela. Inclusive, um dos bônus do Kids Gut, para quem entrar nessa turma, é o meu guia completo de introdução alimentar Kids Gut, que é a forma como eu gostaria de ter feito com os meus filhos, né? Que ela previne, principalmente. Tem muitas crianças que já nascem com vários sintomas. Eu vou fazer uma nova live falando sobre isso. É importante que a gente saiba que a criança está exposta o tempo todo. Então, a gente tem duas opções, né? Deixar ela exposta e fazer alguma coisa para mudar, ou
deixar que ela continue ficando exposta e piorando a saúde dela. Então a gente tem hoje na mão um tratamento que é fundamental, que a gente consegue fazer com que a criança fortaleça essa imunidade, que ela consiga tratar sintomas, que ela consiga tratar alergias alimentares, desconfortos, dor, tudo que ela pode estar sentindo para que melhore, né? Crianças que estão tendo crises repetitivas de doenças respiratórias, isso também é sinal de parasitose. Então, são vários os sinais de parasitose. Quais são os principais, assim, que a gente vê? Dor ao redor do umbigo. Tô falando muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Dor ao redor do umbigo, coceira no bumbum. Criança que chega ao final da tarde, assim, começa a coçar. Final da tarde, início da noite, começa com coceira, e o duro é que a criança coça lá embaixo, depois coça o nariz, depois coça o olho. Já viram isso, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro desparasitando, precisa ser uma coisa contínua e tem que ser de forma natural, não dá para ficar usando medicamento, porque o medicamento vai atrapalhar o funcionamento ideal dessa criança. Assim como ele é um medicamento que ele tem efeitos colaterais, um dos principais efeitos colaterais do medicamento é causar uma sobrecarga renal e hepática dessa criança. Então a criança não é preparada, o organismo dela não é preparado para que ela tome esse medicamento, além de tantos medicamentos que muitas crianças tomam o tempo inteiro. Então por isso que eu defendo tanto a desparasitação natural. E como que é a desparasitação natural lá do Kids Gut? A gente pode fazer com chás, e daí eu passo a lista dos chás para que vocês possam ir fazendo em casa, é bem diluído para a criança. Os adultos também podem fazer, o ideal é que a família inteira faça. E tem a opção com homeopatia. Eu também disponibilizo todas as fórmulas lá para que vocês possam fazer. Manda fazer essas fórmulas, né? Elas são manipuladas e você consegue utilizar a homeopatia. Então, a desparasitação, ela é sutil, ela é suave, ela não agride. Esse é o mais importante. E se a criança não toma chá de jeito nenhum, você pode fazer chá gelado, né? Os mesmos chás que eu deixo lá na forma gelada, em vez de chá muito quentinho, né? Morno, quente, você pode fazer gelado. Ou você pode optar por homeopatia. A dose da homeopatia é a mesma para adulto e criança? É a mesma para adulto e criança, porque a gente fala na homeopatia de diluições. Então, a gente vai começar com um tipo de diluição, depois a gente vai mudando, depois que você faz mais ciclos do Kids Gut. Criança de 1 ano pode? Eu indico que comece a partir de 1 ano e meio, mas todo o resto da família pode desparasitar. Aí a gente vai entrar em 2 questões. Gestantes, eu não recomendo que desparasite. E nem se você estiver amamentando, também não. Por quê? Como eu falei antes, os parasitas, eles estão ali o tempo todo para atrapalhar. Quando a gente entra com uma desparasitação, ou com o próprio Kids Gut, que a gente vai eliminando naturalmente esses parasitas, quando eles morrem, eles liberam toxinas. E essas toxinas passam para a corrente sanguínea, seja através nível placentário, então dessa mãe que está gestante, ou através da amamentação. Então, por isso que eu prefiro que gestantes e lactantes não desparasitem, para que vocês tenham essa segurança mesmo, né, de não estar passando toxina para o bebê, nem na barriga, nem via amamentação. Não sabia que homeopatia é para isso. Homeopatia tem para diversas situações, inclusive lá dentro do Kids Gut eu sugiro várias fórmulas homeopáticas para outras situações, assim. Então a gente pode lançar mão dessas alternativas que são completamente eficientes e que não trazem malefício nenhum para a criança, nem para o adulto, né? Então é muito importante. O Kids Gut ele é 100% seguro. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Então eu tenho alunas em mais de 10 países.
elas conseguem fazer. Eu recomendo os produtos onde elas podem comprar, porque muitos não conseguem manipular, né? Aqui no Brasil é mais comum a gente ter farmácia de manipulação e fora não. Então eu deixo uma lista de aluna que para as alunas que são de fora do Brasil, para que elas consigam comprar com os mesmos ativos no país que elas moram. Posso interromper a amamentação do bebê de 1 ano e 3 meses por algum período para conseguir desparasitar? Pode. O que você vai fazer é colocar na balança. É o momento que eu devo interromper essa amamentação ou eu continuo amamentando e espero mais um pouquinho? Porque todas as outras fases do Kids Gut você pode fazer, né? Então, quando você for terminar mesmo, decidir o que é o momento, aí você pode fazer essa fase da desparasitação. Essa toxina indo para o sangue pode dar coceira? Dá coceira, dá prurido, a pele fica toda embolotada, fica vermelha, coça que machuca, parece um monte de picada de pernilongo assim na pele da criança. Do adulto também pode dar ânsia de vômito, pode dar vômito, dor de cabeça, né? Tem muitos sintomas quando tá eliminando toxina junto, né? Meu menino tá com diarreia tem 10 dias. O pediatra disse que é normal até 14 dias e receitou Floratil. Porém, fico preocupada porque tem que saber a causa. Exatamente, se a criança tá com uma infecção importante aí, né? Pra tá com diarreia 10 dias. Tem que avaliar se essa diarreia é líquida, se essa criança já tá desidratada, se ela não tá só com as fezes moles, né? Então, tudo isso é importante avaliar, principalmente 10 dias de diarreia, se é diarreia mesmo líquida, tá desidratando. Então, tem que repor eletrólitos, tem que dar bastante água com sal integral, água de coco. Não deem Gatorade para criança. Sou aluna, como fazer com os glóbulos para uma criança de 1 ano e 7 meses engolir? Pode diluir na água. Coloca na colherinha os glóbulos e daí pinga umas gotinhas de água, ela dilui. Você indica vitamina para criança? Sim, inclusive lá no Kids Gut tem as fórmulas, tem um guia de suplementação completíssimo para poder suplementar para diversas situações. Tem suplemento para tudo, suplemento para criança autista, suplemento para TDAH, suplemento para cabelo, tem suplemento para adulto, suplemento para criança, suplemento para bebê, suplemento para recém-nascido, tudo, o Kids Gut é completo. Digita eu quero aqui embaixo para você poder se inscrever. Mas com o intestino preparado no protocolo, dá reação mesmo assim? Não, daí não dá. Por isso que a gente prepara bem antes e só desparasita no final. Com que idade a criança pode tomar água com sal integral? Desde sempre. A criança, porque a gente não vai colocar sal para salgar. É bem pouquinho, é mínimo, é muito pouco mesmo. A criança, a partir da introdução alimentar, você já pode colocar um pouquinho de sal integral no alimento, né? Então, não tem problema dar um pouquinho de água com sal integral para ela. Tem protocolo para evitar bronquiolite? O Kids Gut é justamente para isso. Mas, se é uma criança que tem crises recorrentes, é importante que vocês prestem bastante atenção e façam vários ciclos do Kids Gut para justamente prevenir. Aqui nos meus destaques e também no meu feed, tem vários depoimentos de mães que as crianças viviam no hospital e depois do Kids Gut não adoeceram mais. Os meus filhos, até a gente mudar tudo isso, encontrar o Kids Gut e formar o Kids Gut da forma como ele é hoje, eles ficavam sempre muito doentes. Tomavam muito medicamento. Eu já compartilhei várias histórias com vocês, né? E hoje eles adoecem uma vez por ano. Uma vez por ano. E é assim, um resfriado. Dura 24 horas, passou, o nariz escorre, às vezes dá febre de um dia e no outro dia não tem mais nada. Por quê? Porque a imunidade deles é boa. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tô subindo aqui pra ver.
remédio homeopático para tosse e febre dentro do Kids Gut? Tem. Tem lá todas as minhas indicações. Minha filha de 2 anos e 11 meses se espreme muito para fazer cocô e as fezes dela têm um cheiro forte. Isso é sinal de constipação? Sim, sinal de constipação e de disbiose. O que é disbiose? É um desequilíbrio da função do intestino. Então não é normal ela sofrer para fazer cocô, se espremer para fazer cocô, sinal de que tá seco, sinal de que machuca. Muitas vezes quando o cocô ele fica ali, qual que é o normal? Deixa eu mostrar para vocês. O normal é que a criança forme aquele bolo fecal e ela senta, faz o cocô, esvaziou, levantou, saiu. Limpou, lavou a mão, levantou, saiu, né? Mas o que acontece? Esse cocô da criança constipada, ele forma o bolo fecal e fica preso lá no intestino, lá no reto, né? Então a gente tem várias passagens do intestino, é como se ele fizesse um círculo assim, né? Então tem o colo ascendente, o colo transverso, descendente, sigmoide e reto. Então lá no sigmoide, no reto, que é a porção final do intestino, para o cocô. E aí o que acontece? O corpo começa a absorver aquela água do cocô parado. Por isso que resseca essas fezes. E aí a hora que as fezes saem, que ela tem que ficar se espremendo para fazer esse cocô seco passa e rompe capilar ali do ânus. Então às vezes sai sangue junto, ela sente muita dor, muito desconforto. Então o que a gente precisa fazer? Modular esse intestino para ele formar um bolo fecal do jeitinho que tem que ser, com água lá dentro, para que ela consiga sair sem machucar. É isso que o Kids Gut faz. Inclusive lá dentro a gente tem uma aula completa sobre a biomecânica da evacuação, onde eu ensino para vocês o que acontece e como vocês vão fazer para resolver isso. Só digitar eu quero aqui embaixo, aqui mesmo nos comentários. Ferritina em 15. Meu filho às vezes fica com as mãos frias e os pés. Tem a ver? Tem a ver. E tem a ver também com o metabolismo da tireoide, que também está relacionado com essa ferritina baixa aqui. Então, acho que você está no Kids Gut, né? Faz todo o protocolo e depois suplementa. Tem uma fórmula específica de ferro lá, bem otimizada. Esse é um ponto bem importante. Todas as fórmulas que estão no Kids Gut são em sua forma mais biodisponível. O que significa isso? A forma que o organismo melhor absorve. Então, quando a gente fala em ferro, o comum é tomar, sei lá, sulfato ferroso. E não é a melhor forma de ser absorvido pelo organismo. A melhor forma do ferro é o ferro quelado, o ferro lipossomal. Então, a gente vai lá dentro do Kids Gut, você vai encontrar as fórmulas na melhor forma, a mais biodisponível, do jeito que o organismo absorve bem, sem ter sintomas. Porque muitas crianças tomam ferro desses, que eu não posso falar o nome, mas que tem lá na farmácia, aí dá constipação, dá dor, dá desconforto, porque não é a melhor forma. Esse ferro não está sendo nem absorvido, é dinheiro jogado fora, literalmente. Então, dentro do Kids Gut, não. Você vai manipular tudo direitinho. O que mais? Só digitar eu quero aqui embaixo para se inscrever no Kids Gut e aproveitar. Meu filho, desde 1 ano, agora com quase 4, não toma leite devido à intolerância e nem derivados. Precisa usar cálcio? Ele toma mamadeira com leite de inhame e agora com calda de ossos. O que o seu filho precisa é resolver essa intolerância à lactose. Retirar um alimento e nunca mais oferecer é pior do que tratar e continuar oferecendo. Por quê? O organismo cria um nível de intolerância tão grande que muitas vezes pode até fazer reação anafilática quando a gente tiver contato com esse alimento de novo. Então, o ideal é que essa criança trate do jeito que eu ensino lá no Kids Gut para voltar a consumir leite e derivados. PEG 4000 é bom? Não, é péssimo. Tem um monte de post aqui no feed falando sobre o PEG. Eu tomo muito PEG. Nenhum laxante é bom. O certo é modular esse intestino para que ele funcione perfeitamente. A gente não precisa de laxante.
Digita eu quero aqui embaixo. Eu quero. Os pedidos de exames dentro do Kids Gut dá para fazer pelo plano de saúde? Dentro do Kids Gut eu não peço exames, mas você consegue fazer toda a suplementação, porque todos os suplementos que tem lá dentro são nas doses indicadas pelas sociedades de pediatria, tanto brasileiro quanto americanos. Então, são sempre nas doses usuais, a gente consegue colocar um pouquinho mais porque a gente vai manipular, então ela é otimizada, mas não tem nenhum perigo de hipervitaminose, né, que a gente chama, de dar muito suplemento. Você indica leite de vaca? Eu indico leite de vaca, sim. Leite de vaca é muito melhor que o leite que a gente compra no mercado. Mas a gente precisa tratar esse intestino antes. Não dá para uma criança que está com o intestino machucado receber um alimento assim de qualquer forma. Então, primeiro a gente trata o intestino. Depois que essa criança está apta a receber leite e derivados, então sim, tomar o leite de vaca, direto da vaca, é o indicado, é o mais indicado. Inclusive, é ele que vai ajudar a criança a não ter sintomas, né? Porque ele mantém ali os seus probióticos que são naturais, as suas enzimas que são naturais, que quando a gente pasteuriza, quando a gente compra aquele ultraprocessado, né, em altas temperaturas, o que acontece? Ele elimina tudo que tem de bom no leite. Então você só toma química, sem contar que tem um monte de conservante, né? Então, o leite não é um vilão. A gente que precisa aprender a usar. Que mais? Dúvidas? Podem perguntar. Qual o extrato de própolis que você indica? Aqui em casa a gente usa da Ultramel. Inclusive, vocês podem utilizar o nosso cupom dentro da Ultramel. Daí tem desconto, cupom Kids Gut. Eu uso da Ultramel, eu uso o própolis, uso o mel, o pólen. Deixa eu subir ali. Sal integral. E cuidem que tem, porque o sal refinado foi retirado todas as vitaminas e minerais que ele tem. O sal integral, ele mantém íntegro as vitaminas e minerais. Só cuidem que, por exemplo, o sal de Mossoró, que era que eu usava antes, agora eles colocaram antiumectante. Então, não tá mais bom de utilizar. Eu comprei outro, depois eu mostro pra vocês nos stories, eu não lembro a marca agora. Mas sempre procura, tem que estar escrito sal integral. Meu filho de 11 anos, desde bebê, tem problema para evacuar. Hoje leva de 3 a 4 dias. O programa vai ajudar ele, o programa é para ele, o tratamento é para ele, Claudete. Você vai conseguir entender o que é que está acontecendo para ele ter essa dificuldade de evacuar todos os dias, por que está agindo dessa forma. A gente vai conseguir modular o intestino de forma que ele funcione perfeitamente, que ele forme o bolo fecal da forma como tem que ser, que a gente ajude lá com os probióticos, as enzimas, a gente vai desparasitar, porque é muito importante a desparasitação, é uma fase fundamental para crianças que têm problema para evacuar, e depois a gente vai suplementar também. Então sim, é para ele. Digita eu quero aqui embaixo. Ó, tem intolerância à lactose também, viu? Então é uma coisa que leva a outra. A suplementação para ser feita em farmácia de manipulação precisa do pedido. É possível fazer? Sim, porque eu indico as farmácias onde eu já sou prescritora. São farmácias de minha extrema confiança, que eu faço para minha família, para as minhas pacientes de consulta e também para vocês, alunas. Então,
vocês podem fazer. Vocês só vão mandar o print da fórmula que vocês querem. Tem várias sugestões lá. Digita eu quero aqui embaixo. Minha filha tem 8 anos e tem múltiplas alergias com risco de anafilático. É indicado que desgate? É completamente indicado, Aline. Até eu falei no início dessa live sobre isso. Aqui nos meus destaques tem depoimentos e também no post fixado também tem depoimentos de alunas que conseguiram reverter essas reações severas de alergia com o Kids Gut. Mas claro, a gente precisa fazer mais ciclos. Por isso que o Kids Gut, ele o acesso que vocês recebem é vitalício. Porque eu quero que vocês fiquem fazendo vários e vários ciclos acompanhando o crescimento dessa criança. Mesmo as crianças que não têm nada, eu quero prevenir. Meu filho não tem sintoma, eu quero dar saúde para ele, eu quero pensar a longo prazo. Então, para essas crianças, o Kids Gut também funciona muito, né? Então, é no longo prazo que a gente quer ver essas respostas. E por isso, o acesso é vitalício. Sou nova aqui, tô gostando de te acompanhar. Obrigada, Amanda. Seja bem-vinda. Você indica shampoo, sabonete, indico. E até tem fórmulas no Kids Gut para vocês fazerem. Shampoo, sabonete, creme hidratante. Tem tudo lá. Tudo que eu faço para os meus filhos tem lá no Kids Gut. Ele é completinho. Tem fórmula repelente, protetor solar, tem shampoo, condicionador, creme hidratante. E aí tem fórmula de vitaminas, minerais, para diversas situações, diversas. Só digitar eu quero aqui embaixo para poder se inscrever. Você indica de forma natural para complementar ferro e vitamina D? Sim, tudo lá no Kids Gut. Tem fórmula de ferro, tem a fórmula de vitamina D com a vitamina K2, com a vitamina E, a vitamina A, é o DECA que a gente chama, né? A fórmula completa, mas que é melhor sintetizada a vitamina D, né? Então tem tudo lá no Kids Gut. Estamos fazendo tratamento para SIBO. Para quem não sabe o que é SIBO, é supercrescimento de bactérias. Então, Karine, no Kids Gut também, tanto para SIBO quanto para SIFO, que é de fungos, você consegue tratar. Só digitar eu quero aqui embaixo para se inscrever. Dúvidas mais sobre desparasitação? O que vocês gostariam de saber? Além do que eu já falei, eu vou deixar aqui essa live, vou ver se eu consigo deixá-la salva aqui. Vou deixar por 24 horas, então compartilha com as suas amigas, coloca lá nos seus stories para mais pessoas assistirem. E depois essa live vai ficar disponível para as minhas alunas lá no Kids Gut. Pode dar frutinha para bebê de 3, 4 meses? Não. Os 6 meses que a gente fala para iniciar a introdução alimentar é quando a criança já dá os sinais de prontidão, que ela consegue ficar sentada sozinha ali, ela consegue sentar, ela tem estímulo que ela quer colocar comida na boca. Então, ela precisa ter o mínimo do reflexo e da maturidade neurológica para poder se alimentar. E ainda assim, a introdução alimentar eu não recomendo que seja com frutinha. Lá no Kids Gut tem um guia de introdução alimentar, é um dos bônus para quem entrar nessa turma. Estamos fazendo tratamento para SIBO, já estamos no 4º ciclo de antibiótico. Ó, Karine, boa pergunta. Quando a gente faz tratamento com antibiótico para SIBO, o que é SIBO? É o supercrescimento de bactérias. Ok. Quando a gente entra com antibiótico, o antibiótico faz o quê? Mata as bactérias ruins, mas mata também as boas. Aí o que acontece? O organismo recebe essa bomba de antibiótico
e vai produzindo mais bactérias para poder se defender. E além das bactérias, elas chamam também os fungos, ela chama todo mundo, metais pesados, parasitas, e acaba que vira uma bola de neve de sintomas e de piora. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. A gente vai aprender tudo isso, cada passo a passo, cada fase dentro do Kids Gut para tratar a SIBO. Só digitar eu quero aqui nos comentários. Meu filho tem dermatite. Só indicado o uso de creme corporal, ele pode usar outro? Os que eu indico estão dentro do Kids Gut, Letícia, mas principalmente precisa tratar essa dermatite. Não é com pomada que vai tratar a dermatite. Eu vou fazer outra live falando sobre isso, mas o intestino se liga diretamente com a pele. A gente chama isso de eixo intestino-pele. Se o intestino está inflamado, a pele também está. Então, a dermatite é como o intestino pedindo socorro. O problema está lá no intestino. Para tratar a dermatite, tem que tratar o intestino. Digita eu quero aqui embaixo. Esse protocolo serve para adulto também? Serve para adulto também, serve para a família inteira. Tudo lá dentro é adaptado. Vocês vão ver que quando tem suplementação, tem lá específica. Dose para adulto é tal. Dose para criança de tal a tal idade é essa, tal e tal idade é essa. Meu bebê, dia 11, fez 4 meses. Aqui na Holanda já mandaram iniciar a introdução alimentar. Mandou dar aquelas papinhas prontas do supermercado. Laila do céu. Não, vem pro Kids Gut e faz o guia. Você vai ver que é muito mais fácil. Eu ensino tudo lá. Tudinho, com coisa que você consegue comprar fácil no supermercado. Aproveita, daí você faz também. Só digitar eu quero aqui embaixo. Tem problema de urticária crônica? Sim, Sueli. O Kids Gut vai te ajudar. Ele não vai te ajudar, ele vai tratar. Então, pode fazer sem medo. Só digitar eu quero aqui embaixo. A desparasitação natural elimina mais tipos de vermes. Isso mesmo. Aqueles que a gente compra na farmácia, elimina determinados tipos. Então, lá dentro do Kids Gut você tem vários. E você vai perceber a melhora já na fase de retirada, que é a primeira fase. Na fase de retirada, quando a gente retira esses alimentos que estão agredindo o intestino, você também para de alimentar os parasitas. Então, é muito comum que as mães percebam que os parasitas estão saindo já na fase de retirada. Isso é muito legal. Depois da fase de desparasitação, elimina o resto. Ela é boa mesmo, ela. Eu quero para fimose. Muito bem. Só colocar eu quero aqui embaixo. Feito! Mais dúvidas? Vou tentar entrar amanhã também para a gente conversar sobre mais assuntos, principalmente sobre doenças recorrentes do sistema respiratório, que eu acho que vocês têm bastante dúvidas ainda, é o que eu recebo bastante na caixinha de pergunta. Então, vocês podem me sugerir também sobre o que vocês querem que eu fale e eu venho aqui explicar para vocês. Tá bom? A caixinha de pergunta também tá aberta, se vocês quiserem depois fazer perguntas lá na caixinha, pode perguntar. E amanhã eu entro de novo pra gente conversar mais. Tudo bem? Aproveitem que as inscrições do Kids Gut estão abertas por pouco tempo. Digita eu quero aqui embaixo ou lá no meu link da bio depois que eu terminar a transmissão aqui. Aproveita também que as 100 primeiras inscritas eu vou sortear 2 consultas comigo, 2 consultas individuais personalizadas, onde eu avalio todos os exames, eu peço os exames, avalio os exames e monto a suplementação individualizada, bem certinha, também com uma estratégia epigenética, que são as minhas formações, né? Onde eu vou poder
te ajudar a pensar na saúde dessa criança lá no longo prazo. Então aproveita que essas 2 consultas vão ser sorteadas só entre as 100 primeiras alunas. Então agora é a hora de vocês entrarem, só digitar eu quero aqui embaixo. Adorei conversar com vocês. Qualquer dúvida, manda lá na caixinha de pergunta. Eu tô sempre por aqui para ajudar, viu? Um beijo e amanhã eu entro de novo pra gente conversar mais.